que seja mais democrático, como a administração atual quer. Né? É por isso, porque sem o documento, a gente se sente constrangido de continuar esse processo, apesar de achar que é necessário. Mas, se não tem prazo para seguir. Por favor, eu queria pedir assim, como amigo que a gente é também, dá uma olhada na documentação. Mas claro, esse é um momento aqui para a gente dar continuidade formal. Licença, mas isso não é o momento. Porque sim, você já tem que ser julgado. Você não olha, vai a gente pode dialogar, porque até o momento você não deixou falar. Não, você que não estava escutando. É que a gente está cansado de só falação e nenhuma ação. Tá bom, vou deixar vocês. Não, eu só quero saber o seguinte, eu só estou querendo dizer o seguinte, pontuar o seguinte, isso não é o momento de analisar recurso, né? Isso não é o momento de analisar recurso, até porque isso precisa de um jurídico para julgar a pertinência do que foi colocado. Certo. E acatado, modificado o edital e convocado uma eleição com o edital, né? Espelhando a legislação, sem infringir os marcos legais, né? Então, se a gente prossegue desta forma aqui, então isso aqui, vamos pensar, isso não era para estar acontecendo, porque os recursos não foram julgados e recurso tem efeito suspensivo, né? Então, nem era para ele estar aqui. E aí, mesmo assim, você está ignorando o que ele está dizendo, porque você está dizendo, este é o momento de fazer isso. Isso não é o momento de fazer isso. Esse é o momento de vocês reconhecerem que não responderam o recurso e que vão adiar a eleição, rever o edital e fazer uma republicação. Isso era o momento dessa fala. Sabe? Não tem outra fala para esse momento. Eu tenho outra fala, eu preciso falar um pouquinho. A gente publicou agora no dia, deixa eu pegar aqui, o Diário Oficial, no dia 22 de maio. Foi publicado no Diário Oficial do município uma vitória gigante da cultura de Biquara, que é a criação do Sistema Municipal de Biquara. A gente criou nesse dia, através de uma lei própria, um Fundo Municipal de Cultura, um Conselho Municipal de Cultura, um sistema de indicadores de cultura, um sistema de informação e formação de cultura para a formação da sociedade cultural. A gente criou consciência na sociedade, porque é uma lei publicada e aprovada em unanimidade pelos vereadores presentes. A gente criou a consciência da tridimensionalidade da cultura, que é a dimensão simbólica, a dimensão cidadã, a dimensão econômica. Ou seja, a gente tem um documento valiosíssimo que, pela primeira vez, o Biquara tem. Esse documento nos obriga, que é uma lei, a, em 60 dias, ter um conselho formado. A gente precisa, em 60 dias, ter um conselho formado. A gente precisa... Então, Emerson falou, agora é o momento, impugnação, não impugnação, a gente precisa sair daqui com uma luz de que até o dia 22 de julho a gente tem os nomes da sociedade civil e a gente tem os nomes do poder público, publicado no Diário Oficial também, dizendo, esse é o Conselho Municipal. Aí depois desse dia 22, que é o nosso prazo, a gente tem mais 60 dias para decidir como vai ser o regimento interno. Esses que foram eleitos vão criar o seu regimento interno e vão fazer, e tem 60 dias, segundo a lei, para fazer isso. Então, eu peço, assim como o Emerson, que a gente converse sim hoje, não dá mais para perder tempo. Sobre isso, o Emerson mesmo falou que poderia... Deixa eu terminar, eu esperei a senhora terminar. Eu esperei a senhora terminar, assim não dá para conversar. Cláudia. Assim não dá para conversar. Deixa ele terminar, Cláudia. Já vou terminar. Então vamos lá. Vivemos um momento histórico na política cultural do Brasil, da Bahia e de Ibicoara. Nunca vivemos o que a gente está vivendo hoje. Acabei de saber que o nosso capoeirista Isaac foi contratado pelo governo do estado para dar aula de capoeira dentro da escola estadual democrática aqui. Fiquei muito feliz. Eu acho que a capoeira vai se tornar realmente uma política pública, tanto no município, quanto no estado, quanto na União. Isso é um exemplo.
A gente tem agora a gente tem um recurso de bilhões que nunca houve na história do Brasil recursos para a cultura dessa forma, com essa descentralização. E Bicoara Viva o PT, né? está pronta, vamos dizer. Viva o PT e a Lula. Isso. Né? Não, e vou dizer mais, não é o PT, deixa eu te E falar. a classe trabalhadora da cultura, produtora, Deixa eu só concluir rapidinho. Margarete Menezes. O que é que eu estou falando? Porque no cenário, por que é que eu estou falando no cenário nacional? Porque no cenário Marighella. nacional não houve oposição. A única oposição foi do ex-presidente, que graças a Deus a população tirou ele do cargo, e do Partido Novo, que do Partido Novo não tinha nada de novo. Todos os demais partidos, inclusive de direita e de extrema direita, apoiaram esse processo de reconstrução da cultura. Apoiaram a Lei Aldir Blanc, derrubaram o veto do presidente. Eles eram ligados ao presidente. Então, o que é que eu quero concluir? A gente está num momento, eu queria interromper minha fala só para registrar a presença da nossa vereadora, a única vereadora mulher hoje, está na casa dela, eu até queria saudá-la e saudar a Nete, que é uma professora também da escola pública do Capão da Volta. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. E especialmente Nete, que fez um esforço com veículos próprios e tudo para vir aqui, estar aqui. Obrigado, viu, Nete? Teve ajuda de Cristina. Obrigado. Toda a sociedade civil. Também cancelou. Eu cancelei. Eu fiz em Salvador. Eu cheguei 5 horas de manhã. Todo o nosso auxílio. Essa é O nosso recurso não Por isso a gente Essa precisa é a nossa conversar. área de trabalho. E a gente Por isso a gente precisa conversar, sabe por quê? Porque a lei prevê recursos. Precisa voltar para trabalhar, porque são 9h30. Eu posso moderar? A ideia é que a gente Posso saia fazer do isso, ambiente, Emerson? Porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Uma Eu não tenho essa solução, disponibilidade, André. Eu uma não saio. solução, quem puder, quem puder. Não dá pago. Você passa a palavra. Muito obrigado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu só repito o que a Cláudia colocou. Por que é ilegal? Porque vocês estão discriminando. O artigo 5º da Constituição diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Vocês utilizaram a lei eleitoral. Não interrompa, André. Vocês dizem que vocês usaram a lei eleitoral exigindo título de eleitor. É uma lei eleitoral. A lei eleitoral se aplica às eleições parlamentares e majoritárias. Ela não se aplica ao caso dos conselhos de política pública. Inclusive, na própria lei eleitoral, admite que o domicílio eleitoral da pessoa não é o domicílio onde ela mora. O Código Civil diz que a pessoa pode ter quantos domicílios ela quiser. Domicílio profissional, domicílio fiscal. E é a pessoa que diz onde é que ela mora. Certo? Onde é que ela... Mas não é a prefeitura. O jurídico vai analisar aqui, porque eu estou só dando um resumo dos itens. Aqui está tudo linkado com as leis. Então é isso, o teu jurídico vai ter que analisar isso, porque ao que me parece, eu acho que o edital não foi nem sequer passado pelo jurídico. Passou. Enfim, Está até disponível. outro ponto. É assim, chega a ser cômico você vir querer dizer pra gente o que é que precisa acontecer quando foi esse povo que está aqui, que está super ciente, que veio inclusive na Câmara, e é muito bom, vereador, acho muito importante que o senhor esteja aqui, veio aqui para conseguir que a lei do Conselho fosse passada de uma forma legal, porque dentro da lei que o senhor estava querendo aprovar havia conflito, coisa que não pode acontecer. Então, assim, vamos lá. A prefeitura, que vocês estão representando o poder público, chamou uma eleição para o Conselho, que deve ser amplamente divulgada para toda a sociedade civil. A prefeitura passou o São João, gastou 28 mil com bandeirolas. Ninguém pensou, vamos economizar 10% desse valor para ir nos povoados, reunir com as pessoas, passar carro de som, para as pessoas se empoderarem, porque é mentira que a sociedade me parece estar sabendo. Não está. Está sabendo que nós que somos uma sociedade civil organizada, que por nossa conta ficamos fazendo o trabalho de ampliar
Porque a gente não quer um conselhinho para mim, eu não quero, não, a gente quer que toda a sociedade cada vez mais se apodere e entenda da necessidade da sua participação. E só que eu não tenho capacidade de fazer isso, ninguém aqui tem. Vocês que estão no poder, que tem a máquina pública, cabe a vocês fazer essa informação chegar lá no povoado que tem 3 casas. Então a minha proposta é o seguinte: primeiro, leve para o jurídico, é intempestivo, com data retroativa. Com data retroativa, é assim, a gente, vocês nos obrigam a cada vez estar entendendo mais de lei, porque a gente tem que ficar estudando, a gente vê legalidade, tem que ir lá estudar. Então, assim, eu duvido que o jurídico vai falar, não, tá tudo bem. E se por alguma manobra vocês insistirem, bom, é que o Ministério Público, né? Ponto. Vocês também estão usando a Paulo Gustavo para passar o tratorzão. Eu já estou falando, nós já estamos falando faz tempo, inclusive tem diversos municípios que estão realizando a escuta pública muito antes de sair a regulamentação da lei. E isso independe de haver Conselho de Cultura. Vocês já deveriam estar fazendo, vocês já, assim, é para ontem isso. Porque ter Conselho de Cultura ou não ter, tem que ter a escuta pública. Tem município que já tem, município pequeno como nós. Já fizemos. Escuta pública, os senhores não fizeram. Eu estive presente. Formar só vai ser depois da votação. Não. Escuta pública é ampla convocação. Não fizeram escuta pública. Não fizeram. Não tem Eu tenho áudio de cidadãos, eu tenho áudio de cidadãos. Escuta pública. Como que ninguém fica sabendo que você está fazendo escuta Quem tem pública? na página da prefeitura, você vai ver que a gente fez. Olha, sabe como é que faz a escuta pública? Você põe uma faixa aqui na cidade. Seu carro. Sabe? Tem que Você ter passa carro de a- sol. tem que Isso é tornar público. No momento- Eu estou falando, por favor. Liberado. Publicar no Instagramzinho do perfil da prefeitura. Não é, sabe por quê? A publicação de vocês para essa eleição, até outro dia tinha 40 curtidas, eu tenho certeza que é inclusive de funcionários, como foi aquele teatro, o dia que nós viemos na Câmara, que funcionários que deviam estar no seu horário de trabalho vieram aqui para aplaudir coisas que nem estavam sabendo, entendeu? Então botar faixa na cidade, botar carro de som, registrar em ata, vocês como gestão, como poder público, tem que estar tudo registrado. Tem que estar tudo registrado. Então, então, a proposta é o seguinte, porque assim, eu também não tenho tempo, acho que ninguém tem aqui, a gente tem muita coisa para fazer. Nós somos sociedade civil, nós estamos aqui exercendo a nossa cidadania, dedicando o nosso tempo. Então, eu vou entregar aos senhores, essa aqui, retroativamente, esse aqui é o meu pedido individual, que também vai ser subscrito por outras pessoas, encaminhe para o jurídico, tá? E nos respondam. A outra, aliado a isso, dizer que e-mail é comunicação oficial. Cada vez que um órgão público recebe uma provocação por e-mail, tem o mesmo valor do que eu ir lá e protocolar. E se vocês não respondem porque acham que não respondendo ninguém viu, eu sinto muito, tem lei que diz que vocês estão errados. Segunda proposta, se organizem e realmente façam uma escuta pública. Botem faixa, botem carro de som, garantam transporte para os povoados, para as pessoas virem participar. Façam num horário que as pessoas não estejam trabalhando. Republiquem o edital corretamente e aí sim nós teremos eleição para o conselho. Eu posso só falar um complemento? Eu entendo a dificuldade de todo mundo se locomover. Existe a possibilidade de fazer isso também online. Tá? E disponibilizar nas escolas, por exemplo, para que as pessoas vão e assistam na escola e participem, se o transporte é um problema. Outros municípios fizeram isso na Bahia. Então é uma possibilidade. Vamos conversar, foi isso que eu tentei inclusive fazer, mas eu queria conversar, de dizer como a gente pode ajudar, porque eu entendo a dificuldade. A gente entende. As duas. Como a gente pode maximizar a presença das pessoas? A gente sabe a dificuldade. Nós comentamos isso aqui, todo mundo deixou o seu trabalho para estar aqui, tá certo? É uma dificuldade muito grande para todo mundo.
Vamos ficar quietinho um pouquinho, explicar, é bom. Como a gente pode realmente maximizar a presença de todo mundo? A gente entende a dificuldade de estar aqui. Todo mundo trabalha. Sair do trabalho para vir às 8h30 da manhã para uma reunião que vai começar às 9h30 não é viável, tá certo? Vamos ver, é melhor fazer à noite? Legal. De noite você tem o problema do transporte. Vamos fazer digital, online, disponibilizar as escolas. Só para fazer uma pergunta, você já esteve em algum conselho municipal? Eu nunca estive em nenhum conselho, nunca. Por isso você está falando isso. Pode Sabe ser. Porque eu participo de vários, já participei de vários e participo desde que cheguei para morar. Eu participo do de meio ambiente e turismo como ouvinte. Sempre participei, já vi instituições que brigaram para estar no conselho serem excluídas por falta. Já vi os conselhos totalmente esvaziados. Eu participo. E André, eu posso só terminar? Então, assim, os Vamos conselhos. tentar organizar. André. Eu nunca vi a pessoa A gente escolhe uma nunca vi pessoa. no conselho de turismo formado em turismo. André, ninguém aqui. Porque os conselhos são vazios. Que A fala. vereadora pode confirmar, as pessoas da assistência social podem confirmar, o conselho são esvaziados. Eu- A participação confirmou que realmente você não conhece os conselhos. Eu realmente não conheço, mas desculpa, eu acho que eu não estou aqui em julgamento se eu conheço ou não o conselho. Isso é indiferente. Isso é indiferente se eu conheço ou não. Isso não deveria nem ser trazido a público, porque não faz parte da conversa. Eu vou terminar. Eu te digo, por que os conselhos se esvaziam? Minha visão de quem não conhece. Para ficar nesse bate-boca que nós estamos, é para isso que as pessoas vão no conselho? Para quê? Para que você vai participar se você não consegue? A sua voz nunca vai ser ouvida, porque você é esmagado. Porque pessoas que não têm conhecimento vão ler o edital e falar: poxa vida, eu não posso fazer parte, não, né? Porque eu não tenho 5 anos de residência do meu título de eleitor. É óbvio que o conselho vai se esvaziar. As pessoas locais vão ficar brigando e lutando. Para quê? Você não tem o conhecimento, você vai lá, fala um monte de palavras bonitas. Eu não vou participar. Então eu acho que é isso. Nós aqui estamos tentando exatamente o contrário. Vamos trabalhar junto. Vamos deixar de ser 2 polos. De fora e de dentro, ou sociedade civil e poder público. Vamos nos tornar um. Nós estamos aqui trabalhando para a comunidade. Não é o André, o Emerson, a Daniela, André. Não, gente. Nós temos que pensar nas crianças, nos adolescentes, que em Biquara não tem acesso a nada. Cultura, esporte, lazer, que está na pasta de vocês, é extremamente importante. As crianças estão ociosas hoje em dia aí. O que a gente pode fazer para ajudar? Eu nem filho tenho. Mas eu olho as crianças e falo: Jesus, o que vai ser do futuro dessa criança? Eu olho meus sobrinhos sem perspectiva. Vão fazer escola e vai fazer o quê? Acabou. Aí ela vai trabalhar de doméstica, ele vai ser guia, ou vai ser pedreiro, ou vai trabalhar na roça. Gente, vamos dar alguma coisa que possa ajudar essas crianças e adolescentes. Vamos fazer com que os meninos não vão para o bar tomar pinga e morrer com 30 anos. É isso que a gente pode fazer. Desculpa. Não tenho experiência no conselho, eu tenho experiência de vida. E pode ser que eu tenha um conhecimento de ter morado fora, de outras localidades, e eu vejo o potencial que nós temos aqui. Eu vejo o esporte, por exemplo, com a corrida. Eu vejo Isaac tentando trabalhar com as crianças na comunidade. Eu vejo a Dani do circo fazendo coisas para as crianças. Como a gente pode todo mundo se unir? Deixar de ser de fora, de dentro, público, não. Não interessa quem nós somos humanos, gente. Desculpa. Tem três inscrições aqui. Arnaldo. Então, eu ia falar o seguinte, partindo logo para a parte que a André citou, que ela não tem conhecimento de participação, né, nos conselhos, e aí que ela não saberia falar, ela está apresentando um argumento, uma solução para um possível problema, né? E eu acho isso muito válido.
Por um outro lado, como você disse que já tem grande conhecimento, eu com meu pouco conhecimento, acreditei que eu ia chegar aqui e achava já um sistema bem mais formado para chegar a participar, entendeu? Como representante do reinado e como para a votação dos demais participantes, né? E infelizmente eu cheguei aqui e eu achei realmente tudo muito vago, né? Eu com meu pouco conhecimento, então já encontrei algo que eu não achei legal. Então esse conhecimento que eu convivi aqui, eu espero que no final dessa reunião eu possa levar para fora com um conhecimento que valeu a pena, né? De que a gente chegou e resolveu o problema e saiu com a solução, e não com que eu fui no conselho que só teve mais problemas. Para mim chegar em outro conselho e falar para alguém, tu nunca viu o conselho? Eu vi o de Ibicoara e está péssimo, entendeu? Essa eu espero que seja diferente. Por outro lado, eu sinto que há uma queda de braço muito grande aí, né? Entre o poder público, né? E a parte da sociedade. E essa queda de braço não está favorecendo ninguém, você vem arrastando já há anos, e eu acho que se ouvirem melhor, se comunicarem melhor, isso pode resolver essa situação. Né? As meninas chegaram aqui, as meninas, vamos dizer, né, tem os meninos também, com uma ideia, né, para ajudar a resolver essa questão do conselho. Aí já foi exposto o que encontrou que precisa ser mudado, o que não precisa, que hoje já não era para ter realmente isso, era para estar na parte da votação, né? Uhum. E a cultura, ela precisa ser visada de uma maneira muito mais clara. Vou dar um exemplo, o São João, muito top o São João. São Pedro em Cascavel, foi bom, eu gostei muito, tenho que dar parabéns a vocês, vieram bandas excelentes. Porém, eu passei São Pedro em Cascavel querendo dançar um forró pé de serra, e não mandou aquele forrozão pé de serra, né? Maravilhoso que veio bandas ótimas, mas era para ser uma coisa muito mais tradicional, muito mais forró de São João, para você sentir São João. Então, assim, a cultura, quem for participar da cultura tem que sentir o poder da cultura. Se é folia de reis, é reisado. Se é arte de circo, é arte de circo. Então, assim, e isso tem que chegar às comunidades. Cada grupo tem que conseguir se representar especialmente, entendeu? Como a gente fez na outra reunião, as ideias, vamos até as comunidades, vamos encontrar cada representante daquela cultura para eleger um representante dela para estar no conselho, todas as culturas representadas. E aqui está um pouco vago. Eu acho que realmente precisam se ouvir mais, precisam se entender e a gente achar uma solução para. Não dá para ficar só um puxa para lá, outro puxa para cá e ninguém chega a uma conclusão. É o meu ponto de vista. Eu espero que isso possa ajudar um pouquinho e a gente tem que acalmar os ânimos, né? Parar de impor um pouquinho, não, mas eu estou aqui, você tem que me respeitar. Sim, tem que respeitar. Mas eu também tenho que respeitar você, eu não posso bater pouco com você. Só porque eu estou na cadeira da frente e você está lá na cadeira do fundo. É meu ponto de vista. Com todo respeito, André, você pegou pesado, uma nossa colega, né? Porque aqui eu acho que quase uma boa parte, pelo menos eu nunca fui em conselho de cultura. Eu comecei aqui agora, né? Estou assistindo, estou gostando. O conselho nunca existiu, nem existe ainda o conselho de cultura. Eu perguntei dos conselhos municipais em Ibicoara. Isso também nunca participei, não, viu, André? Eu fui pecado. Me peço desculpa se alguém achar que o que eu estou falando não tem sentido, é porque eu realmente sou Tem sentido. estou aprendendo. Pessoal, Muito isso obrigado. só como todo mundo tem seus compromissos, seus horários, é importante a gente focar agora no que a gente precisa discutir. Bom, a cultura de Ibicoara vai avançar. A cultura de Ibicoara está sendo construída às formalidades. Está avançando, na verdade. Está sendo construída as formalidades. E nós estamos procurando pessoas que tenham disponibilidade de ações. Os discursos são muito bonitos, tem muita... Só que está faltando muita ação. E essa ação, ela independe de poder público, ela depende muito da nossa boa vontade, do nosso pessoal, do nosso particular. O que é que eu estou fazendo pela sociedade, pelo meu vizinho, pela criança ali ao lado? O que é que eu estou fazendo? Então, aqui em Ibicoara, como eu digo sempre, são 60 anos de emancipação. Há mais de 60 anos, a cultura vem acontecendo aqui. Hoje nós estamos apenas fazendo um processo de formalização. Tem muitos criadores de cultura aí que não fazem ideia da grandeza que eles têm. Não fazem ideia do potencial que é o trabalho deles e o quanto isso precisa ser reconhecido, ser visto. E a gente precisa chegar até essas pessoas. Precisa ir até isso. Todo mundo está de acordo. Licença, tem uma
Cláudia pediu a palavra, você falou, assim que você terminar, vai ter a palavra, para que a gente possa ter diálogo, que é um caminho de mão dupla. Então, eu posso olhar, levantar a mão, quem quiser interpelar e dialogar, certo? Que é o mais certo, é esse diálogo, essa troca. Eu ouvi agora aqui falas muito pertinentes e extremamente de coesão. Sabe? Estamos aqui, até a energia deu uma acalmada para que a gente possa estruturar diálogo, né? Então, e para isso acontecer, vamos fazer inscrição, levantar a mão quem quiser conversar e falar o seu ponto de vista, e a gente faz inscrição cada um, e para que todos possam ter voz, né? O público fale e a sociedade civil fale e construa algo conjunto. Só se constrói algo conjunto assim. Eu gostaria de botar Pronto, terceiro. Eu vou só aproveitar esse fala, inclusive, eu não vou tirar, Tá. às 10 horas de trabalho. Certo. Tá? Eu vim participar às 8h30, às 10 eu tenho para minha reunião. Porque eu só gasto meu dinheiro e eu ganho ele fora. A sua explanação, o processo grandioso da Mas ainda bem que você estava aqui. Você terminou o que Não, você eu estava terminei, falando? mas Pronto. eu abro mão da minha fala, só peço, como todos estão dizendo que tem seus horários, tá? Né? Eu acho que a gente precisa ir no ponto. Qual é o ponto? Nosso edital. Certo? O edital existe aqui uma representação da sociedade civil que a gente precisa ler. A gente vai precisar ler aqui. O que a sociedade civil está questionando com relação ao edital? Vamos ler isso aqui, vamos entender o que é, vamos ver por que o edital traz essas referências, né, as referências que estão sendo. Eu acho que vamos. A proposição é a leitura da impugnação. Dos documentos. Das Dos impugnações. documentos. Sociedade civil. Dos documentos. Por favor, por favor. documento da... Cláudia, Elias, vamos. Cláudia estava aqui. Eu não sei nem quem está escrevendo aí. Sou eu. Eu já pedi. Vai. Não, o que eu estou achando interessante é que se falou, né? Houve uma tentativa de desqualificar uma pessoa por ela não saber o que é conselho. Eu acho que poucos de nós tivemos essa experiência. Por Essa isso, tentativa. André, deixa eu terminar. Ah. Então, por isso, Essa no leitura. início, ano passado, isso não é uma luta da sociedade civil, eu até anterior a Emerson, viu, Emerson? Essa luta nossa começou ainda quando era quando a secretaria era ligada à educação, nós tivemos reunião então secretária, e desde esse momento a gente tem a ideia da formação justamente por essa falta de experiência de todos nós, sociedade civil, em participar de conselhos, né? Só que nós temos, cada um de nós, uma trajetória profissional nessa área, da qual o edital ignora completamente, porque ela ia aí pensando exatamente nessa qualificação para assumir esses cargos, é que a gente pede nesses recursos, você vai ver, que é totalmente ignorada a trajetória das pessoas como fazedores de cultura e sendo o foco morador de 5 anos. Quer dizer, qualquer pessoa que passar aqui com 5 pessoas que ela traga para votar, ela pode ser um conselheiro sem nunca sequer ter saber o que é cultura. Porque o edital está desta forma. Não sei se vocês se atinaram para isso, mas do jeito que está dessa forma, certo? A gente, como sociedade civil, tem um interesse amplo nisso. Inclusive, foi uma provocação nosso, conselho, porque, como eu disse, essa provocação de formação do conselho foi anterior até a você ser o secretário de cultura, entendeu? Então, quem veio provocando essa discussão, quem veio trabalhando numa minuta e que esta lei está do jeito que está de criação, por nossa também articulação, porque, como o André colocou, e que você nos recebeu e foi ótimo, porque colocou um advogado à nossa disposição, a Daniela e a Andréa foi nessa reunião, foi super tranquilo esse processo, a gente ficou extremamente feliz por essa escuta e extremamente traídos com essa eleição. Por quê? A gente achou que a gente realmente tinha conseguido esse equilíbrio desse diálogo, porque vocês abriram a porta de forma
né, transparente, justa, a gente dialogou com o jurídico que essas coisas públicas têm que ser dialogadas até para ser legitimadas. Por quê? Se a gente fizer hoje uma eleição do Conselho, como está aí, de alguma forma isso acontecer, indo no povoado, elegendo, que a gente sabe que os braços não são grandes, isso pode acontecer, a gente tem mecanismo de dar nulidade de eleição, a gente vai atrapalhar um processo de formação do Conselho, do qual a gente, da sociedade civil, vem brigando e que acha importante ter no município. Então aqui, primeiro, ninguém é inimigo de ninguém. Ninguém aqui é um forasteiro. Nós escolhemos estar aqui. Entendeu? Então, assim, ninguém aqui é inimigo de ninguém. Se a gente se chateia porque a gente abriu a porta desse diálogo e está sendo respeitado. Porque a gente não tem por que vocês terem feito essa publicação dessa forma tão arbitrária. Isso, eu acho que todo mundo aqui leu o edital. Sim. Todo mundo leu o edital. Sim. Todo mundo. Levanta a mão quem leu o edital. Quem leu o edital? Pronto, 6 pessoas. 6 pessoas. 1, 2, 4, 5, 6, 7 pessoas. 7 pessoas leram o edital. Ótimo. Isso não é problema nenhum. Nós temos a oportunidade de ler o edital agora. Nós temos a oportunidade também de ler as reivindicações e todo mundo que está aqui ficarem cientes da discussão, porque até o momento vai e volta na discussão e tem muita gente que não está conseguindo absorver o que é, quais são as pautas. Esse diálogo vai esclarecer. É bom esclarecer também, viu, amigo? Só para a gente pensar na questão legal. Isso não são reivindicações, isso é um instrumento jurídico, né, amparado em lei, que quando você tem uma publicação de um edital e qualquer cidadão é parte legítima de constatado ilegalidade, impugnar esse edital. Isso é um rito formal, não é como você está chamando, uma requisição. Isso tem que ser julgado, né, a pertinência ou a impertinência e ter a resposta jurídica dando ou não provimento ao que ali está. Então, assim, a leitura dessa coisa, esses recursos já foram disponibilizados nos grupos, né, da sociedade civil, para quem que teve interesse de ler. Então, assim, o que eu acho objetivamente, que a gente também você não vai conseguir, eu concordo agora, porque mesmo que você faça isso, isso tem que ser publicado, né? Não, publicado que... Então, a sua sugestão é não ler o edital, não ler o A minha sugestão era você acatar esse pedido da gente, que essa reunião agora fosse suspensa, fosse analisado os fatos apresentados nos recursos e depois você remarcasse uma reunião depois do Mas o pessoal precisa ter acesso. O pessoal que está aqui, que tiver a disponibilidade de sair de suas casas. Mas a gente só fazer uma leitura, 2 leituras aqui. Vamos aqui. Então vamos lá. Não, tem pessoas inscritas. Vocês vão cancelar suas inscrições? Elias, cancela? Não, pode cancelar. Eu acho que a ideia da gente tentar solucionar problemas é muito interessante para a gente resolver o questionamento. Perfeito. Então, o que a gente parte agora é, pelo entendimento que houve um edital e esse edital foi visto e relido e analisado pela sociedade civil, que ajudou há muito tempo com as minutas, que esse edital havia incongruências e está com ilegalidades em pontuações específicas deste edital. A sociedade civil impugnou, mandou um documento de impugnação, enviou para a secretaria, a secretaria deu ok de recebimento. Se você, como secretário, não receber, é uma outra questão. Então, estamos neste ponto. Hoje, não há capacidade de eleição de conselho porque o edital está impugnado. Esse é o jurídico. Agora, neste momento, vamos ler e ver quais são as questões e a gente entender mais aprofundadamente do que se trata. Só para acrescentar, só um método de fazer isso, né? A grande maioria daqui já leu o edital. Pelo menos tu levantou a mão dizendo que leu. E as pessoas, e os questionamentos que foram colocados oficialmente já estão bem objetivos aí. Não seria inverter o processo mais interessante, ler os questionamentos que são colocados, é mais curto do que o edital, que é grande, e aí a gente vai encaixando.
A gente tem a visão do cidadão, dos artistas, dos fazedores de cultura e a visão Eu da acredito administração. que em 6 minutos aqui a gente consiga ver o edital. Tá bom. É um debate bom. Importante é que a gente